O agir de Deus, ele é correspondente à nossa resposta que nós damos para Ele. A contrapartida da nossa parte com Deus. Você pode estar aqui hoje à noite, você sentiu a presença de Deus de forma intensa, de forma poderosa. O louvor foi incrível. Deus tem falado aos nossos corações em vários momentos. E você pode sentir tudo isso e não dar uma resposta para Deus, e sair daquela porta e continuar a mesma pessoa, com os mesmos vícios, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, vítima dos pensamentos, das atitudes. Ou você pode dar uma resposta para o Senhor. Ou você pode dar uma contrapartida para Deus. Deus, ele chega para Davi e diz, Deus chega diante de Davi e fala, chega Samuel lá, Davi está no canto dele. Sempre vai ser Deus que vai até você, meus amados. Ah, Pedro, então por que que... Não, se você está aqui essa noite é porque Deus está indo até você. É sempre Deus que vai até você. Foi Deus que criou o homem, foi Deus que falou com Abraão. Foi Jesus que desceu na terra. Então, Deus, ele chega através do profeta Samuel para Davi. E todo mundo conhece a história. O desprezado, o esquecido, o que ninguém ligava. E pergunta Jessé, olha, nenhum desses filhos que você me apresentou aqui, nenhum desses varões que você me apresentou aqui, são aquele que Deus quer ungir como rei. Nenhum. Você tem mais alguém? Jessé, ele diz, rapaz, eu tenho. Tem um menino velho ali, meu filho. Está ali no meio das ovelhas. Aí Samuel diz, manda chamar. E quando chega Davi e franzino, um menino feinho, né? Pequeno, diante de vários homens fortes, bonitos, daria um estereotipo, né, de perfeito de um rei. E ele aparece ali naquele momento e as pessoas... E Deus diz para Samuel, é ele. Consagra e unge ele como rei. E Samuel vai lá, derrama um azeite sobre a cabeça de Davi. Davi é ungido rei. Mas o problema é que nós estamos muito agarrados com as nossas vitórias do passado. Nós estamos muito presos à emoção, não somente à emoção, mas à intensidade que aconteceu a nossa salvação. Aí talvez você que está aqui me escutando hoje à noite, com certeza você era um drogado, era um viciado, era um imoral, um homossexual, não sei. E Deus foi lá, te salvou, te amou, te transformou do jeito que você era, restaurou teu casamento, restaurou a tua vida, e você tem uma história linda e você passa o resto da sua vida como cristão carregando esse troféu. Dizendo, eu era assim, assim, Deus me transformou. Mas o que nós precisamos entender, amados, é que as vitórias do passado não são suficientes para derrotarmos os gigantes de hoje. As vitórias do rei Davi em Israel não foram suficientes para livrar eles do cativeiro. Mesmo eles tendo sido uma geração que foi fiel a Deus, eles foram para o cativeiro do mesmo jeito. E às vezes você fica, Deus me libertou, Deus me salvou, e agora o que é que eu faço da minha vida? A grande questão é, você tem que dar uma resposta para Deus. Se uma das coisas, meus amados, que eu tenho aprendido na minha vida nos últimos anos, diante das experiências que eu tenho vivido, é em me posicionar, em ser ousado, em não ter medo diante das situações da vida.
Em meio às afrontas da vida, tem momentos que você tem que se calar, mas tem momentos que você tem que falar. Tem oportunidades que você não pode perder. E Davi, naquele momento que Davi está indo deixar a refeição dos seus irmãos, ele escuta Golias desafiando a Deus. E ele diz: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso que ousa falar do nome do meu Deus? E um menino franzino, um exército todo à mercê de um homem, chega e diz: eu não vou aceitar esse cara falar desse jeito comigo, com meu Deus. Eu vou enfrentá-lo. E ele pega uma pedra, e todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que os irmãos entendam que, independente da promessa que você já recebeu, nós, muitas vezes, amados, nós somos colecionadores de promessa. Nós somos pessoas que colecionamos promessas. Ah, Deus me prometeu que eu vou ter uma linda família. Ah, Deus me prometeu que eu vou ter um lindo casamento. Ah, Deus prometeu que eu vou ser um empresário, que eu vou ser um médico. E qual é a resposta que você tem dado para Deus diante disso? Qual é a resposta que você tem dado para Deus diante daquilo que você sabe que Ele te chamou para fazer? Irmãos, eu vendo um pastor falando que ele perguntou para um pastor coreano e disse assim: pastor, por que vocês oram tanto de madrugada? E aquele pastor coreano disse assim: as pessoas se levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Por isso que nós também nos levantamos de madrugada para falar com Deus. Irmãos, o mundo lá fora, eles estão extremamente avançados e profundos de conhecimento, de estratégias, de recursos financeiros para cumprir a meta deles. Se você sentar numa reunião institucional de uma empresa organizada, eles vão te apresentar várias coisas, vários relatórios, vários resultados, várias métricas para mostrar como que eles estão desenvolvendo. Mas na igreja hoje, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer ser mais fundo no Senhor, a gente não quer buscar mais a Deus, a gente quer vir para a igreja, assistir um bom culto e ir para casa. Deus prometeu que ia fazer algo nessa cidade, Deus prometeu que vai fazer algo no nosso estado, na nossa região. Mas se nós não dermos uma resposta para Deus, meus amados, nós não vamos viver. Vai passar para a próxima geração, até surgir um Davi que bote o joelho no chão e chore por Deus. Irmãos, e eu garanto a você que existem vários Davis na nossa geração. Existem vários jovens que estão chorando por Deus, que estão clamando por Deus, estão perdendo noite de sono, clamando a Deus pela transformação da nossa cidade, pela transformação do nosso estado. E Deus vai fazer porque Ele é infalível. Mas você precisa dar uma resposta para o Senhor. E o que eu quero falar, irmãos, a respeito, o que eu quero falar hoje à noite tem muito a ver com isso. A respeito da nossa vida como igreja. A respeito de nós nos mantermos fiel até o fim. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25, do versículo 11 ao 13. Mateus capítulo 25, do versículo 11 ao 13. Perdão, irmãos. A partir do versículo 1 até o 13. Essa mensagem, irmãos, que eu quero trazer para vocês hoje, ela faz parte de algo que Deus vem falando comigo há bastante tempo. E eu venho trazendo para a igreja, no culto jovem, no domingo. E ela
ter um complemento, mas não vai impedir dos irmãos entenderem. E faz parte de coisas de um sentimento que Deus tem trazido no meu coração a respeito da igreja ter um comportamento, estar e viver e ter o caráter de Deus manifesto na vida dela. Quem veio para o último culto jovem, nós falamos sobre termos o caráter de Deus em nós, e o caráter de Deus está manifesto em Jesus. E para que nós venhamos a ter o caráter de Deus, temos que ter Jesus em nós. E a respeito, dando continuidade, mas de certa forma independente, eu quero continuar falando com os irmãos a respeito disso, de nós nos mantermos fiéis ao Senhor em meio a todas as situações. Versículo 1 de Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Irmãos, quando a gente fala de noiva, quando a gente fala de mulher na Bíblia, nós sempre temos que imaginar que aquela mulher, que aquela noiva está representando a igreja do Senhor. E aqui, quando ele fala de uma noiva insensata, ele está falando de uma igreja relaxada. Ele está falando de uma pessoa, de uma igreja. Quando eu digo igreja, eu tanto me refiro de maneira geral, como eu me refiro a um grupo de pessoas, ou a uma pessoa. Uma pessoa relaxada. Aquela pessoa que tanto faz para ela. Eu aceitei a Jesus e eu vou para a igreja, está tudo bem, eu vou escutar aquela palavra, não vou me comprometer muito, não vou me preocupar tanto em viver uma vida intensa no Senhor, não vou me preocupar em buscar a Deus. É uma igreja apática. Uma igreja que se move pelo momento. É muito fácil, meus amados, ser avivado em um ambiente de avivamento. É muito fácil. É muito fácil você estar intenso em Deus aqui na hora do louvor. Por quê? Porque tem um ambiente de adoração intenso aqui, então é muito fácil. Não é difícil. Agora, o desafio é você chegar na tua casa, com teu pai e a tua mãe descrente. Ou então tu chegar no teu trabalho, com aquelas pessoas carnais, ou com pessoas que não querem se responsabilizar com Deus, e você se manter intenso em Deus da mesma forma. Porque tem muitas pessoas que acham que estão intensas no Senhor, por quê? Porque conseguem se arrepiar na igreja, no momento do louvor. Isso não é sinal, irmãos, de estar intenso em Deus. Quando ele fala das que vão comprar o óleo, ele fala exatamente dessas pessoas que estão terceirizando, na noiva de Deus que está terceirizando a mensagem do Evangelho. Sabe o caminho mais fácil? Que terceiriza, que negocia.
eu entendo, talvez não seja Jesus, eu acredito que Jesus pensou isso, né, obviamente, mas talvez fugindo um pouco do texto, é aquela situação, meus amados, entre Jesus e Barrabás. As pessoas pediram Barrabás ao invés de Jesus, porque Barrabás trazia uma libertação mais fácil. Barrabás era um guerrilheiro, era um cara que também pregava a libertação de Israel por Roma. E ele também dizia que teria que ser livre. E era mais um que tinha se levantado, só que ele pregava de um jeito diferente. Ele pregava isso através de guerras, através de furtos, e ele tinha o carisma de uma parte dos judeus. Mas Jesus, ele chega para os judeus dizendo: eu sou o Messias, eu vim pregar a libertação, eu vim pregar a salvação, e Jesus é o cara que chega e diz assim: dê a César o que é de César. Jesus é um homem que chega e diz assim, cara, se você quer ir para o céu, você tem que entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Jesus é o cara que diz: se você olhar para aquela mulher e desejar, você já cometeu adultério. Jesus é o homem que trouxe um evangelho responsável. Não simplesmente um evangelho que você pode ir para o culto ou para a missa. Você pode beber, você pode transar, você pode fazer o que for e depois você volta aqui que está tudo bem. Aquele negócio que está todo mundo salvo, aquele negócio que não tem inferno. Aquele evangelho fácil. Jesus foi o homem que disse: não é assim. Se você quer me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Abra mão dos seus desejos, abra mão das suas vontades e me segue. Jesus trouxe o real evangelho. O evangelho que quando nós falamos, as pessoas não querem escutar. Quando nós falamos, as pessoas dizem: você é um louco, porque você quer que eu abra mão disso. Eu não posso abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso. Irmãos, eu não entro em discussões. Não entro mais em discussão política. Não entro mais em discussão do que for. Mas se uma pessoa vier questionar o meu Deus, eu entro numa discussão. Quando uma pessoa questiona o meu Senhor, eu não vou atrás. Mas se uma pessoa vem me questionar, eu vou para a briga. Sabe por quê? Porque nós não podemos abrir mão das verdades do Senhor. Não é briga inútil, não é discussão inútil, gente idiota que a gente sabe que fica falando besteira, que sabe que está errado, mas fica perdendo tempo. Não, isso aí ninguém entra. Eu estou falando de pessoas que entram com questionamentos verdadeiros. Não, não abro mão. E Jesus foi essa pessoa que trouxe esse evangelho correto. Um evangelho que não se negocia. E era isso que as pessoas queriam o Barrabás, porque era uma libertação fácil. Uma libertação sem responsabilidade. Eles iam se libertar de Roma, mas não precisavam se libertar dos seus pecados. E muitos crentes hoje estão negociando a sua fé. Estão querendo um evangelho raso. Um evangelho que a pessoa diga: tudo bem, pode fazer dessa forma, não tem problema. Não, meu amado, você vai se perder, você vai se destruir. Você tem que viver uma vida correta nos caminhos do Senhor. Deus está à procura de jovens que vão olhar para suas namoradas e vão dizer: eu vou pagar o preço pela tua santidade. Eu conversando com os meninos da igreja, os jovens da igreja, eles sempre questionam muito isso. Pedro, é pecado beijar na boca no namoro? Tem muitas doutrinas que dizem: faz corte, né? Tem a famosa doutrina da corte. Que o jovem faz um voto de só beijar no altar. Irmão, ninguém faz voto para não pecar, não. Eu vou fazer um voto para não pecar. Não, você tem que se responsabilizar e não pecar. E eu conversando com eles um dia, eu disse: cara, eu não sou a favor de pregar esse tipo de doutrina. O que eu sou a favor é que os jovens sejam cheios do Espírito Santo de Deus, ao ponto que eles perceberem que se eles beijarem as suas
suas namoradas, eles estão pecando, se eles estão desejando elas erradas, eles sejam homens o suficiente, mulheres o suficiente, para dizer, vamos parar com isso. O tempo que for preciso. Eu não vou beijar você porque eu estou pecando. Deus está procurando homens e mulheres assim. Que se for preciso, abra mão do que é permitido. E isso nos traz muitas reflexões. Por que eu quero namorar? Por que eu quero namorar? Eu quero namorar para quê? Eu quero namorar porque eu quero dar uns pega? Eu quero namorar porque a bichinha é bonitinha, porque ele é bonitinho? Ou eu quero namorar porque eu tenho um propósito de construir uma família diante de Deus e dar continuidade à promessa do Senhor? Crente, irmãos, não é obrigação, você não tem que namorar com uma pessoa que você não acha bonita, que você não acha atraente. Isso não é isso que eu estou pregando. Você tem que namorar realmente com uma pessoa que, quando você vê, né, você embaralha o pensamento. Porque como é que você vai casar com uma pessoa que você não quer nem ver? Aí você, quando casar, vai ter um problema. Você não vai desejar seu esposo e nem vai desejar sua esposa. Aí é um problema muito grande. Mas o que eu quero passar para os irmãos é que esse não pode ser o foco. Esse é apenas o meio. Esse é apenas o meio. Então Deus procura homens e mulheres dispostos a pagar um preço para viver nos caminhos dele. Quando Jesus ele traz essa parábola das virgens, se você vê as parábolas que ele trouxe antes de Mateus capítulo 25, você vai ver que são parábolas muito de instrução. Parábolas relacionadas como por exemplo, a parábola da semeadora, né, que aquela semente que caiu em terra rochosa e tudo. Mas quando Jesus ele traz essa parábola, ele traz uma palavra diferente. Com um contexto e com um sentimento diferente. Um contexto, um sentimento mais de instrução. Irmãos, nesse momento aqui, Jesus ele tinha acabado de pregar lá em Mateus capítulo 24. Quando ele fala que Deus vai vir, que os céus vão se abrir e tal, que Jesus vai voltar. E essa parábola ela tem um sentimento escatológico muito forte. Muito forte. Mas uma das coisas que Jesus, um dos sentimentos que Jesus tem atrás dessa parábola, meus amados, é preparar a sua igreja. Nesse exato momento aqui, irmãos, Israel, aquela região estava de ponta cabeça. Eles estavam vivendo um avivamento. Jesus pregando para mais de 5.000 pessoas, curas de enfermo, aleijado andando, cego vendo, gente se levantando de cadeira de roda. Estava um rebuliço. E após isso, o que é que teve após isso? Nada mais, nada menos do que o Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu. E foi ali, foi praticamente 100 anos de um avivamento intenso. Foi um dos maiores avivamentos que teve, durou ali cerca de 60, 70 anos. Foi até a morte dos apóstolos. E mesmo com a morte dos apóstolos, também continuou com os grandes pais da igreja, como Policarpo e muitos outros, que foram homens que foram discipulados pelos apóstolos. Até mais ou menos começar um esfriamento ali no século III, que foi quando a igreja romana começou a se erguer, e muita coisa ali, até o século VI, da igreja medieval, foi quando as coisas realmente desandaram até chegar à reforma. Mas o que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus ele está preparando a sua igreja, ele está dizendo assim, olha, eu entendo que o sentimento que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, quando ele falou isso aqui, não somente para aquelas pessoas que estavam escutando naquele momento, mas para a sua igreja como um todo, aí dizendo assim, olha, aqui o negócio está pegando fogo, está dando tudo certo,
o evangelho está sendo pregado. Mas vai chegar dias que a igreja vai dormir. Jesus, ele estava dizendo que vai ter dias. Vai ter dias que a igreja vai passar por esfriamentos. Nós vemos isso hoje. Nós vemos isso hoje. Jesus estava prevendo o que aconteceu há 500 anos atrás, antes da reforma. Jesus estava prevendo o que tem acontecido nos nossos dias. E o que ele está dizendo para nós é: guarde o azeite. Para os irmãos entenderem bem o que é o azeite, o azeite ele era usado para manter a chama da candeia na nossa realidade, a lamparina. Né? Quem aqui conhece uma lamparina? Todo mundo sabe o que é lamparina, né? Quase todo mundo. Eu acho que quem nasceu nos anos 2000 não sabe o que é lamparina, né? Graças a Deus eu nasci em 96, eu ainda vi uma lamparina. Irmãos, lamparina, candeia, é um recipientezinho que você coloca, você abre a tampinha dela e você coloca um gás e acende um fogo. E ela funciona como uma luz e aquele fogo fica sendo nutrido pelaquele combustível que você colocou ali dentro. A candeia era tipo isso. Era um recipiente que eles colocavam azeite, o óleo. E aquilo dali servia de combustível para a chama ficar acesa. E Jesus fala que as 10 virgens tinham aquelas candeias. Mas algumas eram insensatas e não se preocuparam quando que aquilo ia acabar. E outras não. Procuraram e guardaram azeite suficiente para quando o fogo se apagasse, elas terem. E quando Jesus fala isso, ele está trazendo esse sentimento para nós. Pedro, o que é que quer dizer o azeite? O azeite, meus amados, na historinha que eu contei aqui no começo da pregação, o que foi que Samuel derramou na cabeça de Davi? O azeite. Por que que Davi foi ungido? Ele foi comissionado, ele foi preparado, ele foi revertido de autoridade para uma missão: governar Israel. Então, o que é que mantinha a chama, o brilho nos olhos de Davi? Era aquela unção que ele recebeu da parte de Deus. Uma vez uma pessoa me disse: eu não acredito nesse negócio de cargos. Então a gente tem que rasgar um bocado de coisa da Bíblia. Porque a palavra de Deus é bem clara. Eu chamei alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, para evangelistas. Está na Bíblia. Então Deus, ele derrama, ele unge pessoas para uma missão, para um encargo. Então o nosso pastor, ele foi ungido pastor sobre nós. Tem uma unção, tem uma autoridade de Deus sobre ele. E quando ele fala aqui do azeite, ele está se referindo à missão da igreja, à autoridade da igreja. E qual é essa missão e autoridade da igreja? Mateus capítulo 28, o que é que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregando o evangelho, guardando os meus ensinamentos, ensinando, fazendo discípulos, batizando. Não é isso? Então, Deus, Jesus, ele deixou uma missão para nós. Ele deixou uma responsabilidade para nós. Ele deixou um sentimento que nós temos que guardar o azeite. Nós temos que guardar o nosso fervor. Nós temos que guardar aquilo que Deus nos ensinou. Nós temos que guardar o caráter de Deus como igreja. E o fogo é o fervor, irmãos. Então, quando Jesus ele nos mostra aquelas noivas, aquelas virgens, com aquelas candeias,
Ele está mostrando, vai ter dias difíceis. Vai ter dias que a nossa fé vai ser sufocada. E quando o noivo vier, ele não vai levar uma igreja que está dormindo, ele vai levar uma igreja que está viva e que está intensa em Deus. O problema é que quando ele estiver vindo, que ele olhar para você, e você passou a sua vida toda negociando a fé, e que ele procurar o fervor, que você procurar o azeite, você não vai encontrar. Porque muitos se movem por movimentos. Muitos se movem por movimentos, é como aquela passagem do tanque de Betesda. Ficava um bocado de pessoas ao redor do tanque de Betesda, esperando o anjo descer, movimentar as águas para ser curado. E Jesus chega ali e cura aquele homem. E muitos cristãos hoje na igreja estão dessa forma. Pessoas que são dependentes de um movimento. Pessoas que são dependentes de alguma coisa para poder dar certo. Irmãos, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, chorar ao Senhor todos os dias e submetermos a nossa alma, submetermos ao nosso espírito para que a voz que clama aqui dentro por Deus possa estar gritando todos os dias, amados. Todos os dias para o Senhor. Você não pode deixar a tua chama se apagar, porque um dia o nosso noivo vai voltar, e se ele te encontrar dormindo e não houver um grito, não houver uma chama dentro de ti, a porta vai ser trancada. Deus, ele vai fazer um grande avivamento, vai, mas nós precisamos dar uma resposta para Deus. E sendo bem prático, Pedro, como que eu acendo essa chama dentro de mim? Porque, amados, aqui, Jesus está falando do momento que elas estavam dormindo. E o noivo chegou, e não tinha. Mas ele me trouxe aqui essa noite para pregar para você e dizer, cara, se você está dormindo em Deus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você pegar e guardar o azeite, porque ainda virá dias piores, meus amados. A palavra de Deus nos fala que a igreja de Deus vai ser perseguida, mas enquanto isso acontecer, o evangelho será pregado por todo o mundo. Virá dias, meus amados, piores do que os que nós vivemos, infelizmente, mas enquanto o pau está quebrando lá fora, nós vamos estar fervendo aqui dentro. Me desculpe dizer, mas não existe na Bíblia essa ideia de que a gente sobe, está tudo bem, do nada Jesus volta, a gente sobe, aí aqui na terra fica o povo destruindo com o anticristo, não sei o que, não, irmãos. A gente vai ver tudo, a gente vai passar por tudo. Nós vamos ver tudo acontecendo. Nós estamos muito acostumados com o evangelho confortável, em que não se paga preço, em que não se responsabiliza. E nós precisamos ser mais intensos em Deus. Para que quando as pessoas colocarem o dedo na tua cara e disserem ou a tua fé ou a tua vida, você pode dizer, pode me matar. Ainda há tempo. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, por favor. Ainda há tempo. Queria pedir que o Júnior cantasse aquela música, A Essência da Adoração. Irmãos, o cara que escreveu essa música é Marte alguma coisa, não estou lembrando o nome dele. Não estou lembrando de forma exata o nome dele. Mas esse cara era um jovem, como a gente, e ele é inglês, britânico. E ele estava vivendo, tinha uma banda, e a banda estava pegando fogo. Deus estava fazendo milagres, maravilhas, estavam vivendo um grande avivamento, eles estavam ficando famosos pela Inglaterra, pelo Reino Unido, se eu não me engano, até pela Europa. E esse cara, compositor dessa música, chegou para o seu pastor
e disse assim: pastor, eu vou abandonar o ministério de louvor, eu vou parar de cantar, eu vou parar de tocar, eu vou parar com tudo. Porque ativei aí, Júlio. Porque eu não estou mais cantando para o Senhor. Eu vou parar com tudo porque eu não estou mais cantando para Deus. Quando eu canto, eu estou cantando pelo palco. Ele entregou tudo, ele parou com tudo. Passaram-se 10 anos ou mais, eu não lembro o número exato. Ele sem cantar, sem fazer nada relacionado ao louvor. Deus, ele dá uma canção para ele. É exatamente essa música. Eu estou voltando à essência da adoração. Porque a essência és tu. Muitas vezes nós cantamos na igreja e nós não temos noção da profundidade do que nós estamos cantando. Tem músicas, meus amados, que foram construídos em ambientes extraordinários. Aquela música, Amazing Grace, que eu já disse que no dia que eu morrer, quero que cante ela no meu velório, no meu enterro. Que ela foi escrita, ela foi a melodia dela, uma das melodias mais conhecidas. Ela foi escrita, essa melodia foi criada porque dentro dos navios negreiros existia um piano e os escravos não podiam tocar as teclas brancas, então eles só tocavam as teclas pretas do teclado, que são os sustenidos. Para quem conhece um teclado sabe que tem tecla branca e tecla preta. E eles criaram aquela melodia. Eu não sei fazer direitinho na voz, mas eu sei que os irmãos conhecem. E eles criaram aquela melodia. E tinha um cara que ele era... O cara, ele, se eu não me engano, ele trabalhava no navio negreiro. E ele se converteu só escutando a melodia do que os escravos tocavam naquele piano. E ele foi lá e colocou uma letra naquela música. Maravilhosa graça, que salvou o miserável como eu. Sabe, amados, ainda há tempo de você acordar para o Senhor. A nossa vida com Deus é um constante reavivamento. É constantemente você está queimando por Deus, mas vem as adversidades e as coisas ficam difíceis. Mas aí você percebe, você vai para Deus, você se ajoelha em Deus e você diz: Deus, eu preciso de Ti. Porque eu não posso viver sem Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da minha vida, porque o Senhor é o Deus da minha família. Às vezes os irmãos olham para nós que estamos aqui pregando e pensam: meu Deus, esse menino é melhor do que todo mundo. Não, irmãos, eu sou falho e pecador como muitos de vocês. Mas o que me fez estar até aqui hoje, irmãos, pregando para vocês, casado com uma mulher só, é porque todos os dias, sempre que eu vejo que está ficando difícil, eu vou para o meu quarto e digo: Senhor, me ajuda. Eu digo: Deus, me ajuda a ser fiel à minha esposa. Deus, me ajuda a ser puro. Deus, me perdoa. Porque nós somos fracos, nós somos pecadores. E se nós não estivermos no altar do Senhor, nós não vamos conseguir nos manter em pé, amados. Deus quer ver de novo as tuas lágrimas. Deus quer ver de novo o teu fervor. Deus quer ver os teus dias outra vez. Ainda há chance de você colocar azeite de novo na tua candeia.
Tem uma chama aí dentro que Deus está dizendo que Ele quer acender. Mas tem que pagar um preço, meu amado. Tem que pagar um preço. Não é fácil. Alguns têm que pagar o preço do perdão. Alguns têm que pagar o preço da libertação. Alguns têm que pagar um preço do arrependimento. Alguns têm que pagar um preço do orgulho. Eu quero te fazer uma pergunta: quem você é hoje, o fariseu ou o publicano? Você é o cara que chegou para Deus e disse assim: Deus, muito obrigado porque eu não sou como esse publicano. Ou você é o cara que disse: Deus, me perdoa porque eu sou um miserável, eu preciso de Ti. O que vai te manter em pé com Deus, meus amados, é o teu coração. Estavam 2 homens lá na cruz. Jesus olha para um ladrão e diz: ainda hoje você vai me ver no paraíso. Porque não é a respeito do que eu faço, não é a respeito do que você faz, é a respeito a motivação do teu coração. Porque é de dentro para fora. De dentro para fora. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É Deus em nós, mudando a nossa forma de andar, de viver, de se vestir. O que você precisa fazer é se encontrar com Deus e permitir que Ele entre dentro de ti, que Ele destrua as tuas estruturas, que Ele destrua as tuas opiniões, os teus pontos de vista. Deus, Ele não está preocupado. Deus, Ele não está preocupado em te dar razão, meu amado. Deus, Ele não está preocupado em te dar razão. Ele está preocupado em te salvar, em te ativar e acender a chama dentro de ti. Tem gente preocupada esperando ter razão, ser reconhecido. Quem foi que deu razão para Jesus? Deus olhou para Jesus e disse... Jesus olhou para Deus e disse: Deus, por que me abandonaste? Deus não está preocupado em você ter razão. Ele está preocupado em te salvar, cara. Perdoar não é a respeito de ter razão. Orgulho não tem a ver em você achar que você é inferior às pessoas. Orgulho tem a ver em você olhar para você e dizer: eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, e eu vou pagar o preço que for preciso para me jogar aos pés de Deus. Deus, Ele não está olhando lá de cima e vai: esse aqui está certo, esse está errado, sobe. Não, Ele está olhando: esse aqui foi para o altar, ele chorou, ele pagou o preço, vem. É isso que Ele está olhando. Fique de pé, por favor. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como está o teu coração, meu amado. Mas hoje é um dia de você dizer para Deus: Deus, eu estou voltando. É um dia de você dizer: Deus, me perdoa, porque a essência és Tu.